E gente, boa tarde. Começando mais uma segunda-feira. É uma segunda-feira que a gente ainda continua na pandemia, a gente ainda continua na quarentena. É importante que vocês continuem em casa. É muito importante que vocês continuem em casa, quem tem a possibilidade de ficar em casa, tá? E quem tem que trabalhar por algum motivo, que tenha todos os seus cuidados, beleza? Sejam todos bem-vindos. A gente está numa segunda-feira de live, como sempre, todas as segundas-feiras a gente faz essa live meio-dia. A live de hoje é um pouco diferente, porque no decorrer dessa última semana eu coletei várias dúvidas, tá? Então fica já para vocês, para a próxima semana, que queiram tirar algumas dúvidas relacionadas a algum tema que a gente já discutiu aqui, a gente vai fazer uma live só para isso também. A minha ideia é incluir uma nova live, um novo dia da semana só para essas dúvidas e deixar as da segunda-feira para temas novos, tá? Obrigado a todo mundo que está entrando aí agora, tô vendo muito nome conhecido, gente que sempre frequentou aqui, obrigado, viu, por essa sempre presença aqui. E hoje a gente vai fazer a live respondendo a esses temas, tá? Então, eu posso até talvez responder aqui nos comentários, quem quiser escrever alguma pergunta, mas eu vou dar prioridade para quem me escreveu durante a semana que passou. Não deu para responder todo mundo porque eu recebi muitas perguntas, tá? Muitas perguntas, mas eu vou passando aqui e vou tentar responder todas elas, tá bom? Então, antes da gente começar, só quero conferir com vocês se o áudio tá bom. Vocês me dizem se o áudio tá bom e aí a gente começa a responder as perguntas aqui. Mas antes disso, também peço para vocês clicarem nesse aviãozinho e convidar uma pessoa que talvez queira aprender um pouco mais sobre isso, sobre os temas que a gente discute aqui, tá? Então eu vou responder temas diversos, porque eu tenho vários áudios guardados aqui. E aí, se vocês acham que é interessante convidar alguém para ouvir essas perguntas, ótimo, fiquem à vontade para convidar a gente. Eu sempre agradeço quando eu vejo gente nova aqui, tá bom? Então o John já está dizendo que o áudio e a imagem tá boa. A gente já vai seguir para as primeiras perguntas, tá bom? Mas quem quiser escrever aqui, fica à vontade. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas também, tá? Quem mandar agora, somado às que eu não consegui responder hoje, a gente acumula para os próximos dias, tá? A gente vai conversando aqui. Dentro do tema que eu estou respondendo, se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente vai comentando também. Eu não vou ficar preso a pergunta e responder tchau. Não, às vezes podem surgir uma outra dúvida em relação a esse tema e aí a gente vai alimentar um pouco mais do tema aqui, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar aí também. Dona Geni acaba de entrar, minha mãe fez aniversário ontem. Feliz aniversário de novo. Ontem dei um pulinho rapidinho lá, gente. Nesse momento agora, independente se é festa, se é um momento especial, a gente tem que evitar as aglomerações. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas, infelizmente, ainda não acreditam. Muitas pessoas que deveriam dar o exemplo estão dando maus exemplos. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de saúde, beleza? Então continuem aí, vamos para as perguntas e quem quiser convidar alguém, fica à vontade. Vamos lá, vocês me dizem se estão escutando o áudio, eu vou colocar o áudio do paciente, tá bom? Vocês me dizem se o volume tá legal, se vocês conseguiram escutar as perguntas, tá? Oi, doutor Adriano, meu nome é Luana. Eu gostaria de saber se a creatina retém líquidos. Obrigada. Vocês conseguiram escutar a pergunta? Meu nome é Luana. Eu gostaria de saber se a creatina retém líquidos. Obrigada. Vocês conseguiram escutar? Me responde aqui no comentário se alguém conseguiu escutar. Eu achei que ficou muito baixo. Me respondem aí se vocês conseguiram. Deu para ouvir legal a pergunta da Luana? Então ótimo. A Luana está perguntando se a gente consegue, se é perceptível ou se é mito, essa questão de que ficou baixo, né? Uns estão falando que ficou legal, outros estão falando que ficou baixo. A Luana perguntou se a creatina retém líquidos no músculo. Vou repetir para vocês a pergunta dela e aí vocês me dizem. Eu aumentei um pouquinho o volume aqui. Oi, doutor Adriano. Meu nome é Luana. Eu gostaria de saber se a creatina retém líquidos. Obrigada. Ela está perguntando se a creatina retém líquidos. Deu para escutar um pouco melhor agora? Ainda acho que está baixo, vou subir um pouquinho mais. Beleza. Então, vamos lá.
existe realmente essa história, muita gente, quando eu falo de creatina, muita gente fala de que a creatina retém líquidos, em partes é verdade, mas não da forma que todo mundo comenta por aí, tá? Então, quando eu falo de creatina, de retenção de líquidos, a maioria das pessoas pensam naquela sensação de retido, naquele acúmulo de líquidos que às vezes, incomoda, inclusive as mulheres incomoda muito, que elas se sentem retidas, naquele período pré-menstrual elas se sentem inchadas, retidas de líquidos, só que isso é uma outra coisa. No caso da creatina, ela retém líquidos dentro do músculo, é intracelular das células musculares. Então, considerando que os músculos têm 70% da sua composição feitas de água, essa retenção hídrica do músculo, ela não é visível, ela não incomoda, ela não dá aquela sensação de retido, de inflamado, e pelo contrário, ela melhora a questão muscular. Então, a relação à retenção hídrica, entenda-se que a retenção hídrica da creatina é intracelular, não faz mal nenhum, pelo contrário, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta, e se alguém tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode ficar à vontade, tá bom? Boa tarde para todo mundo, estou vendo muitos cumprimentos, muita gente se conhecendo, muita gente trazendo novos amigos, sejam todos bem-vindos. Essa live é toda segunda-feira, tá? A gente fala de vários temas, mas hoje eu decidi responder algumas perguntas que eu recebo aqui no meu direct, que eu recebo no WhatsApp, tá bom? Oi, doutora Adriana, meu nome é Paola, eu tenho uma dúvida sobre a BCAA, vale a pena tomar? Escutaram, gente? A Paola estava perguntando, deixa eu aumentar um pouquinho o volume dela, a Paola estava perguntando se o BCAA funciona. Então entenda-se, muita gente se comenta de BCAA, eu já falei várias vezes aqui também, mas é legal a gente sempre se atualizar em informações. Teve um período que se falou muito da utilização de BCAA, muita gente inclusive o vende conjugado com outros produtos na parte de suplementação. Então entende-se, o BCAA ele é usado desde 1980, né? Muita gente aqui não era nem nascido ainda. Então, em 1980 já se começou a utilizar o BCAA, que é uma sigla em inglês, que significa aminoácido de cadeia ramificada. Quando você une um ácido com um amino, aí saem umas cadeias ramificadas para a nova composição, e por isso que ele chama assim, BCAA. Tá? O BCAA são 3 aminoácidos, a leucina, a isoleucina e a valina. O detalhe a gente tem aminoácidos que não são essenciais, porque a gente mesmo os produz, e a gente tem 9 aminoácidos essenciais para o organismo, ou seja, nós temos que suplementar esses 9 aminoácidos essenciais. Então chegou um período em que se descobriu que esses 3 aminoácidos essenciais, muito famosos, eles davam muito resultado no rendimento esportivo, no aumento da tolerância por um treino, na recuperação pós-treino desses atletas. Então, esses 3, leucina, isoleucina e valina, ficaram muito destacados entre os aminoácidos que a gente precisava. Então, claro que a indústria farmacêutica, sabendo disso, ela criou esses aminoácidos de cadeia ramificadas e começou a se vender, tá? Então, assim, o BCAA, ele funciona muito bem, mas o que eu quero destacar agora, atualizando as informações para vocês, é que existem produtos com esses 3 dentro que funcionam melhor, tá? Então, quando a gente fala de aminoácidos essenciais, é melhor você comprar produtos que vêm os 9 aminoácidos essenciais, que venham inclusive mais aminoácidos essenciais ou não essenciais, e você terá os resultados ainda mais do que somente esses 3 aminoácidos, certo? Então o BCAA funciona, mas hoje em dia, se você me perguntar, preferia que você comprasse, se fosse o caso de suplementação, que você comprasse os aminoácidos essenciais. Vende também um produto só assim, que vem os 9 aminoácidos essenciais. Você pode comprar só os aminoácidos e ter o resultado igual ou melhor do que comprando somente esses 3, beleza? Vamos à próxima pergunta. Se ninguém quiser falar mais sobre isso, a gente passa para a próxima pergunta. A Jana está perguntando, exercícios físicos de jejum é mais eficaz para a queima de gordura ou não faz diferença? Já eu respondo isso aí, tá, Jane? Porque hoje a gente está fazendo as perguntas
já pré-enviadas, mas eu respondo a sua sim. Não me deixe perder, tá bom? Boa noite, doutor. Minha dúvida é a relação da testosterona com a calvície mais precoce ali em torno dos 30 anos para os homens. Existe alguma relação? Tá, escutaram, né? O Gabriel está perguntando sobre a relação da calvície com o aumento da testosterona numa idade mais ou menos entre 25 e 30 anos. Mas antes disso, não me esquece, tá, Jane? Depois de me colocar essa pergunta de novo, quando eu terminar aqui essas perguntas, se der tempo eu respondo essa sua. E a Manuela está perguntando exemplo de suplementos que contém os 9. Como eu já expliquei antes, eu não vou falar de marcas, né? Eu não vou dar o exemplo da marca, mas existe o produto que chama aminoácidos essenciais. Independente da marca, você vai procurar esse produto, aminoácidos essenciais. E aí tem várias marcas, tá? Se alguma marca estiver assistindo e quiser me patrocinar, eu faço propaganda para vocês depois de testar o produto. Mas, por enquanto, você busca aminoácidos essenciais e na marca vai vir 9, os 9 essenciais. Tá? E BCAA é uma sigla de somente 3. Vamos lá responder a pergunta do Gabriel, que perguntou sobre calvície. Calvície relacionado à idade de mais ou menos 25, 30 anos. Então entenda-se. Com 17 anos, quem vai ter a calvície androgenética, tá? Com 17 anos ela já começa, porque você vai ter aquele pico de hormônio de testosterona e você já começa a ter a calvície, que seria um afinamento dos fios, tá? Um enfraquecimento, uma não substituição, porque o que acontece em todo mundo é que a gente troca de pelo todos os dias. Então cai aquele cabelo e um novo cabelo surge no seu bulbo. O que acontece é que quando você aumenta esses hormônios, principalmente dos hormônios androgênicos, a testosterona, ela atua no bulbo, na raiz do cabelo, então ela recebe uma enzima, uma reação enzimática nesse local e isso prejudica, enfraquece aquele bulbo até que ele morre, tá? Então, esse seria a característica de que as pessoas que vão ter uma calvície androgênica tem essa característica, ou androgenética, se quiser chamar assim, porque é hereditário, essa calvície é hereditária, às vezes não do pai, mas de uma segunda geração dos avós. Então ele vai ter na genética dele uma atuação da testosterona de forma aumentada nos bulbocapilares, nas raízes do cabelo. Então é comum sim, tá, Gabriel, que você tenha, mas quem vai ter a calvície plena com 17 anos ela se inicia, a calvície causada pelo androgenismo. Com 25 o cara já está bem calvo mesmo, tá? E tem outra segunda causa, por aumento de testosterona, quem tem essa genética, de que a testosterona ela atua na glândula que libera a oleosidade de pele, que também fica ali do ladinho da raiz. E isso faz com que aumente essa oleosidade de pele, causando uma dermatite seborreica. Então, muitas vezes, o nosso cabelo ele está afinando porque a gente tem bastante oleosidade. Vocês estão vendo pela câmera, né? Bastante oleosidade nessa região e por isso a gente também tem esse enfraquecimento, esse afinamento do cabelo. Isso vai acontecer mais ou menos de 25, 30, por aí vai, você começa a ver um afinamento do seu cabelo. Então, mas as pessoas que começam a desenvolver a calvície depois dos 25 tem grandes chances deles terem um bom resultado com tratamentos, os tratamentos que existem hoje, tá? As pessoas que já iniciaram calvície com 17 anos, com aquele pico da testosterona, provavelmente você vai ter muito mais dificuldade de ter resultados. O que você percebe nas pessoas que têm já a androgenética de calvície, que eles têm bastante pelos, tá? E bastante oleosidade na pele. Aí você já consegue entender que provavelmente esse paciente tem uma alta de testosterona e que ela tem, não necessariamente tem que estar muito alto, mas que ela tem uma incidência em relação às raízes dos cabelos, tá certo? Então, Gabriel, fique tranquilo que tudo nessa vida tem tratamento, inclusive o tratamento de aceitação, que a gente aceita que é um pouquinho calvo e não estressa,
segue a vida, beleza? Alguém me perguntou aqui se não gravou a pergunta, cadê? Acontece mais em homens, claro, é mais comum em homens, até porque quando eu falo de hormônios sexuais, na maioria das vezes o homem, claro, na maioria não, todos os casos, o homem tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher. A mulher pode ter eflúvio, que é uma outra problemática em que troca muito de cabelo, é uma problemática também relacionada a hormônios e relacionada à genética, mas é mais comum a calvície no homem, claro, né? Alguém me perguntou, não sei gravar pergunta, Sansan Blas. Depois, via direct ou via WhatsApp, você pode gravar pergunta. Não foi hoje, é porque durante a semana toda, só para explicar para quem chegou agora, durante a semana toda eu disponibilizei o meu WhatsApp para as pessoas enviarem as perguntas de áudio, tá? E a gente pudesse fazer esse teste hoje, de que se seria legal funcionar assim. Vocês vão me dizer, inclusive, se estão gostando que seja assim, que as pessoas me mandem as perguntas, que talvez podem ser perguntas de alguns de vocês, e a gente vai discutindo aqui, tá? Então eu recolho as perguntas da semana toda e vou tentando responder aqui, tá bom? Então depois você pode me mandar, eu vou no final dessa live de hoje, eu vou disponibilizar de novo o WhatsApp para vocês enviarem as perguntas para a live, tá? Por favor, não me queiram consultar via WhatsApp, que eu já expliquei sobre isso, não faço consultas online. Então, nesse Instagram é somente para captação de perguntas para as próximas lives, tá bom? Ou talvez para um vídeo, a gente começa a gravar vídeo, se vocês não estão gostando que a live seja respondendo perguntas, eu posso gravar os vídeos também, beleza? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu achar aqui, essa, número 4. Doutor, a minha dúvida é a respeito de aquela gordurinha na barriga, difícil de tirar, Gordurinhas na barriga. Um pouquinho para frente ali, por mais que a pessoa não está ali com sobrepeso, mas aquela gordurinha que não sai. Qual que é o segredo ali, falando de alimentação e prática de exercício? Então, é uma nova pergunta questionando sobre as gordurinhas que ficam no abdômen. Eu acho que é uma tortura para quase todo mundo que está aqui. Faz atividades físicas regulares, faz uma dieta aí bem próximo do que seria perfeito. Eu acho que ninguém consegue fazer na total perfeição, mas ainda assim continua acumulando gordurinhas ali na região abdominal. Em algum ponto deve estar falhando ou na dieta ou na forma de se exercitar, tá? Como já explicamos várias vezes aqui, é difícil da gente perder gorduras localizadas. Eu vou dizer que é quase que impossível a gente perder localizadas. Por que não é impossível? Porque quando eu perco na totalidade, mas eu concentro maior perda aonde eu melhor trabalho. Então eu não posso comparar, apesar de eu ter um percentual de gordura corpóreo X, eu não posso comparar ou dizê-lo que o meu percentual de gordura do bíceps é o mesmo percentual de gordura do abdômen. Inclusive por isso que existe o método de dobras, e aí você vai ver que numa certa região você tem maior concentração e outra menor concentração. Quando eu faço exercícios e dieta com o objetivo de queima de gordura, de diminuição desse percentual, eu vou perdê-lo como um todo, mas eu vou perder mais aonde eu trabalho mais. O problema do abdômen é que é um dos primeiros locais onde eu carrego essa gordura clara, tá? Essa gordura que esteticamente incomoda muita gente, e é um dos últimos locais aonde o meu organismo vai tentar buscá-lo para queimar. Então eu tenho que intensificar, claro, fazer uma dieta quase perfeita em relação a déficit calórico, tá? A ingestão de alguns alimentos que podem prejudicar no acúmulo de gordura. Eu acho que eu já falei sobre a questão de os alimentos que mais retêm gordura ou que mais são transformados em gordura. E exercícios mais bem localizados. Não adianta eu querer fazer 100 abdominais querendo uma definição abdominal. Não é assim que eu vou fazer uma hipertrofia dos músculos do abdômen. E quando eu busco umas microlesões benignas daquela musculatura,
consequentemente eu vou queimar por termogênese aquela gordurinha que está muito próxima ali. Não significa que eu vou ficar treinando abdominal todos os dias e vou ver um resultado da gordura embora. É um conjunto de ações que vão resultar numa queima. Mas queimar gordura só do abdômen eu não vou conseguir. Eu posso queimar de um todo e intensificar mais do que era a questão da região do abdômen, fazendo exercícios mais como é que eu explico? Mais pesados para o abdômen, com carga ou com resistência igual eu faço das outras musculaturas, tá? Ninguém fica movimentando o braço sozinho igual a gente fica fazendo o abdominal sozinho. Isso vai acabar lesionando a sua coluna ou você vai se cansar antes mesmo de fazer as micro lesões do abdômen. Então, os abdominais têm que ser acompanhados por um profissional ou pelo menos orientado por um profissional para que você tenha os resultados sobre eles, tá? Repetições, 500 abdominais, isso não funciona, tá bom? A Regina está perguntando se vai ficar salva. Vai, essa live vai ficar salva como todas as outras durante 24 horas. Quem não conseguir ver as perguntas e as respostas agora, tem até amanhã meio-dia para poder escutar essas respostas. Aliás, as perguntas e as respostas, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu baixar o número 5, né? Deixa eu baixar aqui. Já respondi 4. Essa. Doutor, a minha dúvida é a respeito de aquela gordurinha na barriga, difícil de tirar. Não, essa foi, né? Já foi essa. Essa da gordurinha na barriga, que alguém está dizendo que a culpa é da Heineken. Basicamente, a Heineken é composta por um produto daqueles da dieta que vai sim prejudicar, vai sim fazer com que você aumente esse acúmulo de gordurinhas. Vamos lá. Oi, doutor Adriano. Eu tenho uma dúvida. Eu treino certinho, me alimento relativamente bem, e aí eu sinto que quando eu aperto um pouco a dieta, eu perco a massa magra, né? Perde a massa magra. Digamos aí que a hipertrofia que eu adquiri no Oi, treino. Rondon, tudo bom? Então, como conseguir reduzir a gordura sem perder tanta massa magra sofrida, conquistada? Tá, que legal. Olha só, boa pergunta da Ana, né? Emagrecer sem perder massa magra. Eu acho que isso é o sonho, vamos dizer assim, o objetivo de muita gente que procura nós profissionais, procura os nutricionistas, procura os preparadores físicos. Eles querem hipertrofiar e querem emagrecer. São situações antagonistas em relação à dieta, tá? Em relação aos exercícios, não muito, mas em relação às dietas, porque para eu hipertrofiar, eu tenho que fazer um superávit calórico. E para eu emagrecer, eu tenho que fazer um déficit calórico. Então, eles são meio que antagonistas na relação de alimentos, né? Mas aí a Ana perguntou como é que eu faço para queimar as gordurinhas e manter a massa magra. Ela não falou de ganhar massa magra. Então, para eu queimar as gordurinhas, a única matemática que funciona é essa das calorias, é que você vai ter que estar em déficit calórico, você vai ter que estar gastando mais do que estar nutrindo o seu organismo. Ótimo, até aí eu acho que ninguém tem dúvida em relação a déficit calórico, tem que estar comendo menos do que está gastando. Para essa conta bater, você tem que gastar um pouco de gordurinhas para a fonte de energia e aí assim você começar a emagrecer. A Ana já está fazendo isso, já está fazendo suas atividades, mas ela está percebendo que está perdendo massa magra também. Por quê? Um dos fatores pode ser que a dieta dela, mesmo em déficit, não está equilibrada. A gente tem nas alimentações 3 macronutrientes importantíssimos: proteínas, gorduras e carboidratos. Numa dieta onde que eu quero queimar as gorduras e quero manter a minha massa magra, eu tenho que ter um carinho especial pelas proteínas. Então, quando eu estou fazendo uma dieta, mesmo que em déficit calórico, eu tenho que me manter em relação às metas de proteínas para que eu mantenha aquela síntese proteica.
porque em outras situações em que eu estou fazendo bastante aeróbico, inclusive fazendo aeróbico em jejum, que acho que alguém perguntou se emagrece ou não, eu vou ter que criar em algum momento, em alguma necessidade corpórea, eu vou ter que criar o gluconeogênesis, e aí é onde o nosso organismo pode utilizar das nossas massas magras para a obtenção desse açúcar novo, desse gluconeogênese, inclusive para alimentar o nosso cérebro. Então, eu tenho que ter síntese proteica adequada de acordo aos meus exercícios, eu tenho que ter um estímulo, meu exercício também tem que estar focado na questão de microlesões benignas desse músculo, porque senão eu não vou fazer uma síntese de novas fibras ou de reforçamento das fibras presentes. E eu tenho que ter uma alimentação adequada para queima de gordura, mas para manutenção da massa magra. Então você vê que são muitos detalhezinhos, não basta simplesmente acreditar só que como pouco e malho muito. Inclusive foi um tema de um post meu desse final de semana. Não basta somente malhar mais e comer menos que você vai emagrecer adequadamente. Então, para você manter a massa magra, você vai ter que fazer uma ênfase na questão de proteínas. Procure um profissional adequado para fazer esse controle, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Doutora Adriana, você poderia esclarecer a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica? Índice glicêmico e carga glicêmica. Eu acho que isso é dúvida de muita gente. Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, confundem, tá? Teoricamente, quem vai explicar isso é na hora da nutrição, ou às vezes não explica, ele só te levanta. E tem uma tabelinha, inclusive, de cada alimento, tá? Tem a Sociedade Brasileira, ela lançou no Brasil uma tabela com mais de 60 alimentos diferentes e neles vem o índice glicêmico de cada alimento. Então vamos colocar aqui a diferença de índice glicêmico. O índice glicêmico é a quantidade fixa. Se eu pegar 100 gramas de pão, eu vou ter um índice glicêmico X, quando eu vou comparar ele com outro alimento que não tem essa glicemia. Então, eu faço um índice glicêmico a partir da quantidade fixa de açúcares naquele alimento, e aí eu defino que aquele alimento tem um índice glicêmico, que pode ser um índice glicêmico alto ou um índice glicêmico baixo. E aí dentro da dieta, por isso que tem que ser um profissional, não basta vocês copiarem algumas receitinhas aí do pessoal da internet. Você vê que é muito importante que um profissional esteja estabelecendo a sua dieta, porque ele vai colocar alimentos que tenham índice glicêmico mais baixo, que vão te suprir na questão do carboidratos, mas são índices glicêmicos que não vão te prejudicar lá na frente. Por que é importante entender isso? Apesar de ser um tema que parece que é chato, índice glicêmico, carga glicêmica, eu só quero emagrecer, eu só quero hipertrofiar, mas é importante por quê? Porque quando eu tenho um índice glicêmico elevado de algum alimento, eu tenho uma grande liberação de insulina para dar conta daquela glicemia que aumentou muito. Então, quando eu tenho uma liberação de insulina num valor adequado, eu tenho inclusive o anabolismo, a formação de novos tecidos musculares. Mas quando eu tenho um nível alto, muita liberação de insulina para dar conta daquela grande quantidade de índice glicêmico, eu começo a ter o contrário, eu começo a ter lipogênese, eu começo a ter formação de acúmulos de gorduras. Então eu não vou gastar toda aquela glicemia que eu adquiri, que eu ingeri, eu não vou gastá-la. Então o meu corpo faz a lipogênese, ele cria as gordurinhas, aquela que eu respondi para o Gabriel agora mesmo, ele cria reservas de gordura em várias partes do organismo, porque eu comi alimentos com alto índice glicêmico, por isso que tem que ser cuidado, beleza? Então a carga glicêmica, diferente do índice glicêmico, ele é um produto, é um resultado do índice glicêmico em relação à quantidade de carboidratos naquela porção que eu comi. Então tem uma formulazinha para você calcular, mas o índice glicêmico é fixo daquele alimento e a carga glicêmica é um produto do índice glicêmico em relação à porção que foi ingerida. Tem que fazer uma continha para saber qual vai ser a sua carga glicêmica. Inclusive tem alguns testes que eles fazem, que eles te dão ou açúcar ou te dão um pão e vão calculando
60 minutos depois, 120 minutos depois, existem os testes para saber isso. Então, no resultado final, a carga ela vai medir o impacto da sua dieta, ela vai medir como a sua dieta, com aqueles determinados índices glicêmicos, vão gerar uma carga glicêmica do seu organismo, entendeu? Então, a carga é como se fosse o resultado do índice glicêmico em relação à porção de alimento que você está comendo. Então, o produto final é a carga que você está carregando de açúcar no seu organismo. Beleza? Vamos? Ficou claro? Todo mundo está acompanhando? Posso passar para a próxima? Vamos lá. Gente, qualquer dúvida, por favor, escrevam, tá? Deixa eu ver se é essa daqui, porque eu não tenho numeração, gente. Eu tenho uma lista de áudios aqui, às vezes eu posso até repetir sem querer. Doutora Adriana, você poderia esclarecer a diferença entre índice glicêmico? Não, esse é que eu acabei de falar, né? Índice glicêmico e carga glicêmica. Obrigado, viu, Ana? Obrigado mesmo por essas perguntinhas aqui. É de muita valia esclarecer isso para todo mundo. Muita gente talvez nunca soube diferenciar, nunca parou para saber que existem coisas diferentes relacionadas a isso. Então, quando me falam de pão, pão é pão, arroz é arroz. Mas aí você vai buscar carga glicêmica resultante de um índice glicêmico por conta daquela porção que você está comendo. Por isso que a gente fala, até pode, mas diminua, coma um pouco menos. É por isso, tá? Tem fundamento as coisas que a gente indica aqui. Adriano, eu queria que você esclarecesse se é mito ou não o vinho tinto ser relativamente saudável, né? Que Vinho tinto, gente. Antioxidante, mas compensa, porque assim a gente tem também a questão do álcool, que é oxidante, Claro. né? E desidrata e tal. Então eu queria saber se essa história do vinho vale a pena ou não. Se a gente toma achando que está relativamente saudável, uma tacinha, lógico, naquela quantidade. Mas aí é mito ou não, doutor? Então, vamos lá, gente. Quem toma um vinhozinho achando que faz muito bem, desenha uma tacinha ou escreve nos comentários aí que toma. Eu tomo, ou põe aquela tacinha de vinho que eu sei que tem nos emotions aí. Coloque que eu vou explicar. O que é que acontece? Ficou muito famoso, né? Ficou muito famoso essa questão de que os cardiologistas falaram que sim, que a gente pode tomar uma taça de vinho todos os dias à noite, que não tem nenhum problema, né? Tem uma relação cardiovascular de que realmente não dá nenhum problema, uma quantidade. Não que todo mundo... Eita, tá só chegando vinho aqui. Não é que todo mundo tenha que tomar uma taça de vinho todas as noites. Vai escrever um montão de gente dizendo eu tomo vinho. Lembrando que aqui não é uma orientação para que vocês tomem. Eu não estou incentivando ninguém a tomar vinho, tá? Não é um produto autorizado, inclusive, para menores de idade, não podem, porque contém álcool. E o álcool, sim, é o prejudicial. Na própria pergunta, você já me respondeu, o álcool, ele em tese, ele agride o organismo, ele é diurético, ele é um desidratante do nosso organismo. Então, quando eu tomo uma quantidade, né, porque aí vai a questão da orientação, uma taça ou uma garrafa, quando eu tomo uma quantidade de álcool, o meu organismo, no caso do fígado, vai tentar metabolizar o mais rápido possível para se ver livre daquele álcool, que é uma agressão para o próprio fígado. Todo mundo também já deve ter uma noção disso, que o álcool prejudica muito o fígado. Então, na tentativa de se liberar o mais rápido possível daquele álcool, às vezes dando ênfase em fazer a diurese daquele vinho, ele deixa o tira-gosto, aquela comidinha que vem junto com o vinho, aquela lasanha, aqueles alimentos que você ingere junto com o vinho, eles já são metabolizados rapidamente, estocados, e o seu corpo, o seu fígado prejudica em liberar o mais rápido possível aquele álcool. Então ele provoca uma diurese, você vai ao banheiro, tá? Uma tacinha não, estou explicando como é a questão do álcool no organismo. Então você vai no banheiro liberar aquele álcool que é prejudicial para o nosso organismo, você vê aquela urina clara, branca, claro, porque ela saiu com muito líquido, e você fica tranquilo, achando que não está desidratado. Então a problemática do vinho,
ou de qualquer outra bebida alcoólica é que você não se cuide da hidratação achando que porque a urina está branca você está bem hidratado. E aí você dá mais uma dose achando que não está alterado. O álcool também afeta o sistema nervoso central, então não precisa de dizer quais são os sintomas de exagero do álcool. Mas em relação à pergunta, quando a gente fala do vinho propriamente dito, porque o vinho ganhou uma grande fama, porque nele tem um produto que chama resveratrol, tá, Ana? Resveratrol, ele está presente na semente da uva, ele está presente naquela película fina da uva preta, por isso que o vinho tinto é considerado um vinho que pode ser tomado todos os dias, uma tacinha. Quando a gente fala uma tacinha, eu não tenho um exemplo aqui, é uma tacinha, mas não é ela cheia não, é uma dose ali só para fazer como que um aperitivo. Pode, não que deve tomar, beleza? Só que para curiosidade de vocês, o resveratrol também é encontrado na casca do amendoim. Então, pelas quantidades encontradas em todos esses alimentos ou líquidos que eu te falei, às vezes não vale a pena, né? Você pode tomar por conta da questão social, tá todo mundo em pandemia, querendo gritar na janela, querendo fugir, porque está todo mundo em casa, parado, está super desagradável para algumas pessoas que não podem sair. Então, talvez sociabilizar, fazer um jantar romântico, tomar uma tacinha de vinho, seria muito mais bem para a mente do que para o corpo, tá? Mas o que eu oriento para quem decide fazer o uso dessa tacinha todas as noites é que se hidrate juntamente, tá? Então, faz o uso de bastante líquido juntamente com essa tacinha, mas não acredite que a pequena porção de resveratrol naquele vinho vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque como a Ana falou na própria pergunta, o resveratrol é um antioxidante e o álcool é um oxidante. Então, se eles vão chocar, vai ficar no 0 a 0, tá? Então, procure outros alimentos antioxidantes para que você veja o resultado e desfrute da sua noite sozinho ou acompanhado com uma pequena taça de vinho, mas não estou orientando a ninguém tomar, tá bom? Esclarecida a questão do vinho, podem tomar, mas não vai fazer mágica, não é ele que vai te trazer saúde. Vamos à próxima pergunta. Doutor, sempre depois que eu como, principalmente no jantar, me dá vontade de comer um doce depois, tenho esse hábito, né? Que dica você me dá para conseguir quebrar esse hábito? Então, gente, eu acho que muita gente aqui, né, como eu, que também assumo essa culpa, temos o hábito de comer doces ou vontade de comer doces após as refeições. Eu assumo, eu sou um réu, confesso, de que depois dos alimentos me dá uma vontade absurda de comer doces. Eu acho que todo mundo, existem vários produtos para isso, tá? Existem remédios, o objetivo da live aqui é informativa, então não vou ficar aqui passando o nome de remédios, mas existem produtos farmacêuticos específicos para isso, para tentar diminuir. Existem alimentos, tá? Tem alimentos o alfarroba. Já conhece a alfarroba, gente? Alfarroba é um produto, é de uma árvore, mas eles vendem ele em bolinha. São as bolinhas com a cor, com a aparência de chocolate. Então, às vezes, as pessoas comem, vão te dar uma sensação de que comeu chocolate para os chocolatras, para você se desvincular de outros produtos. O problema é que esses produtos, na maioria das vezes, são com adoçantes sintéticos ou que sim tem um índice glicêmico, que eu acabei de explicar, tem um índice glicêmico elevado. Então, às vezes, os produtos que vão te enganar em relação a não comer algum doce que você vai fazer de forma natural, eles também têm índices glicêmicos elevados, então está trocando 6 por meia dúzia. Então, no intuito de explicar para vocês algumas coisas que possam melhorar essa sensação de querer comer doce todo final de refeição, é de que você façam 3 coisinhas diferentes aqui. Uma das 3, não precisa ser as 3, vou dizer 3 dicas aqui que já funcionou com vários pacientes e funciona comigo. Uma delas, você tomar café amargo, nem que seja um pouquinho. Já sei que tem muita gente que ainda não consegue tomar o café sem açúcar, mas nesse momento que você acabou de alimentar-se, você põe pouco café
na boca, segura ele um pouquinho ali na língua para dar aquele amargo mesmo, de café amargo, que é esse o objetivo. Amarga bastante a língua, depois você pode engolir esse café, se quiser pode jogar fora, mas isso vai diminuir a sua vontade. Você tem que adaptar as suas papilas degustativas de que você não quer mais doce na sua vida. Então, primeira dica para quem quer diminuir essa vontade de comer doce depois das refeições é você colocar esse gosto amargo na boca. Segunda dica, que eu acho que vai agradar mais pessoas, é comer um quadradinho daqueles, é um tabletinho, não é uma embalagem, de chocolate amargo. Novamente, com o objetivo de dar essa sensação amarga da sua língua. Você come um quadradinho de chocolate 85, 90, 95%, que é amargo. Não me venham pedir chocolate ao leite, porque não funciona. Você com o chocolate amargo, coloque-o na boca, desfrute daquele chocolate amargo, para que ele novamente dê essa sensação amarga na sua língua e você também não fuja para uma grande sobremesa de pudim, de doces caseiros, como todo mundo gosta de fazer. E a terceira dica, que também funciona com vários pacientes, comigo funciona, talvez não é gostoso para todo mundo, talvez muitas pessoas fazem de forma muito simples, mas o que eu quero dizer para vocês é que se você escova a língua, depois das refeições principais você vai escovar os dentes, às vezes escova a língua de forma mais suave para tirar os alimentos. Escove o máximo que você puder da língua, e esse creme dental também vai fazer uma sensação de desgaste dessa língua ou de sensação de que limpou essa língua, também diminui a vontade de comer doces. Funciona comigo e já funcionou com vários pacientes e alguns podem até colocar o relato para vocês aqui. Funciona escovar bastante a língua quando você termina uma refeição, se você não tem as outras duas opções, o café amargo ou o chocolate amargo. Beleza? Então essas três refeições, essas três dicas você pode utilizar, Biel, após a alimentação para te dar esse resultado, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Gente, ninguém pergunta nada sobre isso, né? Faz isso, né? Ótimo, vamos lá. Ô, doutor, sempre depois que eu como, principalmente não, essa jantar... Acabei de falar, né? Ô, doutor, quais são os vilões aí na nossa alimentação natural brasileira? Né? O famoso arroz, feijão, ovo e bife. Mas coisas que a gente se alimenta aí normalmente, que talvez seriam recomendados ou reduzir ou eliminar da nossa dieta. Ótima pergunta. Sempre falo disso, né, gente? A gente tem alimentos que vão fazer muito bem para a nossa saúde e tem os vilões da dieta. Muito bem perguntado quais são os vilões da culinária brasileira. Dentro da comida brasileira, o arroz, o feijão, comum nosso, arroz, feijão, salada e bife. Qual seria o grupo alimentar ou quais seriam os alimentos que não são tão favoráveis ou que seriam, pode até ser chamados de vilões quando a gente fala de rendimento no esporte, quando a gente fala de melhora de composição corpórea. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando eu vou falar de grupos alimentares, eu não quero que gere aqui uma carbofobia, um medo de comer determinados alimentos. Não é essa a ideia. A ideia é a orientação. E quando a gente fala dos carboidratos refinados, os farináceos, o açúcar refinado, a farinha branquinha, aquele arroz branco, esses alimentos em altas quantidades, eles, como já expliquei, do índice glicêmico, da carga glicêmica resultante disso, eles vão gerar um desbalance em relação ao que eu estou gastando e o que eu estou nutrindo, e vai sobrar no nosso organismo. Eles são de absorções muito rápidas, eles são utilizados para te dar uma energia para a utilização numa atividade física, numa atividade laboral, numa atividade inclusive intelectual, para quem pensa muito, para quem executa muito com a mente no seu trabalho. Então, o que vai acontecer é que você vai ter um gasto desse carboidrato, só que se você o consome em grandes quantidades e não o gasta,
ele vai ser reservado. Então, se fosse falar de alguns vilões na nossa refeição brasileira, o álcool em exagero, né? O brasileiro ele toma muita cerveja, toma muito álcool destilado também, caipirinhas, coisas realmente típicas do Brasil, e na ingestão de grande quantidade de carboidratos refinados. Os carboidratos complexos, carboidratos presentes no feijão, presentes na banana, na batata, na mandioca, isso não faz mal nenhum para a saúde. Não quero que ninguém aqui se proíba de fazer uma boa alimentação. Ao contrário, né? Eu quero que vocês se alimentem bem e de forma em que vocês possam fazer também. Não adianta eu ficar pedindo uma dieta super restritiva, super difícil de cumprir. Mas a ideia dos carboidratos refinados é que eles sim são vilões na nossa dieta se forem utilizados de forma incorreta. Volto na tecla de contratar um profissional para que ele defina muito bem a sua dieta, beleza? Gente, nós temos 13 minutos aqui de live e eu tenho mais muitas perguntas. Se eu não conseguir responder hoje, desculpem, eu volto depois em algum outro momento e respondo, mas eu vou responder todas, inclusive as que foram colocadas aqui, tá bom? A Brena está perguntando se creatina retém líquidos. Foi a nossa primeira pergunta. Brena, não retém líquidos da forma que todo mundo pensa. Creatina sim retém líquidos, mas retém líquidos no músculo, tá? Então isso é muito bom. Creatina é muito bom e essa retenção que todo mundo fala, se você completar a frase de forma correta, ela retém líquidos nos músculos. É muito bom de utilizar, tá bom, Breno? Vamos lá para a próxima pergunta. Doutor, eu tenho uma vida relativamente ativa, com exercícios e uma alimentação balanceada, mas gosto bastante de tomar uma cervejinha. Não é todo dia, não tenho necessidade, dependência nem nada, mas aquela coisa social que a gente fala, né? Qual é o nível que você recomenda aí para ter um equilíbrio, não chegar no exagero e não começar a afetar a nossa saúde, né? Com qual frequência, quantidades aí que seria um limite saudável? Ótimo. Voltando, né, à questão do álcool, voltando à questão do costume brasileiro, né, dos hábitos brasileiros de festejar em algum momento, no final de semana tomar uma cervejinha, ou às vezes até na janta, em vez de jantar, um tira-gosto com a cerveja. Então, a gente explicou em relação ao álcool, né, super desidratante, oxidante, prejudicial para o fígado, explicou em relação aos excessos, aos exageros, né? É hábito do brasileiro às vezes no final de semana beber grandes quantidades de cervejas, mas ele pergunta se existe exceção, como seriam as regras para quem ainda mantém esse hábito. Então veja bem, eu gosto muito de trabalhar com a compensação. Entende-se que é difícil de todo mundo cumprir uma dieta 100%. Eu analiso as dietas não por um dia da semana, ninguém engorda um dia, ninguém emagrece um dia. Então a gente analisa mais ou menos durante 7 dias, uma semana, 10 dias. Então, se dentro da sua uma semana, você vai ter aí normalmente 21 grandes refeições, vamos supor que você fez 18 refeições muito bem feitas. 18 refeições deixando 3, 10%. 15% da sua alimentação da semana toda foi de forma irregular, 15%, mas você tem 85% da sua dieta muito bem feita. Então, se você mantiver uma escala mais ou menos de 80% da sua dieta bem feita e 15%, 10% da sua dieta da semana, 10% da semana, você conseguir escapar um pouquinho, fazer um festejo ou comer alguma coisa que você emocionalmente sente falta, não vai prejudicar tanto. Qual é o problema? O problema é quando você coloca esses 15% diariamente. Todo dia você quer tomar uma cerveja. E aí a proporção de 10% do dia em 7 dias, você vai ter quase que 40%, 50% da sua dieta prejudicada, tá bom? Então, a ideia não é que você faça essa porcentagem de bonificação, vamos dizer assim, de compensação. Fiz muito bem, agora posso beber. Que você não faça ela todos os dias. Agora, se você faz um controle em que num dia, 2 refeições da semana você vai extrapolar,
mas vai extrapolar com a compensação dos outros dias. Então aí está o segredo da coisa. Se você vai aumentar demais as suas calorias do sábado, você já 3 dias antes diminui as suas calorias, 3 dias depois diminui as suas calorias, para compensar o exagero daquele dia. E aí você, durante aquela semana, manteve o controle calórico da semana toda. Entendeu? Então é tranquilo se você fizer esse controle. Se você consegue fazer esse controle, ótimo. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Boa noite, doutor. O uso de whey protein para obesos para substituir proteínas com gordura, como leite, ovos e carnes, é eficaz? Então, ela está perguntando o uso de whey para obesos. Vamos entender o que é o whey, né? Muita gente conhece o whey protein. É uma proteína derivada do leite, é a proteína que foi retirada dos outros componentes do leite, da gordura, dos açúcares, né? Então, ela é uma proteína utilizada isoladamente, ou concentrada, ou hidrolisada. Teve até uma pergunta sobre isso, as 3 diferenças do whey, eu acho que não vai dar tempo da gente respondê-la agora. Então, entende-se que depende da sua dieta, porque assim, suplementar com proteína para uma pessoa que está obesa, eu não sei se é estratégia, tá? Porque a suplementação é um a mais do que você está fazendo como refeição. Normalmente o whey eu faço para quem tem que aumentar a ingestão de proteínas, porque está aumentando a síntese proteica, está buscando hipertrofia. Então, se você classifica, se você já está dizendo que o paciente é obeso, o intuito aí é queimar calorias, queimar gorduras. Talvez o plano de você pegar um obeso e querer fazer hipertrofia, talvez não seria a estratégia mais adequada. Então, eu não uso whey no início de um tratamento para obeso, porque o objetivo aí não é, nesse momento, fazer hipertrofia. Nesse momento eu preciso de colocar o paciente em déficit calórico. E o whey é um acréscimo. Quando eu não estou conseguindo comer, bater a meta de proteínas do dia, né, entre os 3 macronutrientes, eu não estou conseguindo bater a meta da quantidade de proteínas que eu preciso, aí eu aumento, eu acrescento o whey para poder suprir essa necessidade do corpo. Então eu não utilizaria o whey no começo de um tratamento para obeso, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Até perdi aqui onde está. Boa noite, doutor. O uso de whey protein... Essa aqui foi o que ela me perguntou agora, né? Doutor, taurina em suplementos pré-treino pode fazer mal para a saúde? Principalmente para o coração? Pode. Ela está perguntando sobre o uso de taurina. Muita gente às vezes toma nem sabe, né? Taurina está presente em muitos energéticos, em alguns pré-treinos. Tá? A taurina é um estimulante também do sistema nervoso central, e a taurina ela pode sim, porque o efeito dela é um efeito de acelere, é como que você acelerou aquele motor, e isso faz com que você tenha uma necessidade cardíaca de suprir aquela demanda de oxigênio, então você vai causar taquicardia. A preocupação de se utilizar pré-treinos para todo mundo é de que você não conhece aquele coração. Você não sabe se aquele atleta ou aquele paciente seu tem algum problema cardíaco. Então, por isso é importante fazer uma consulta antes de iniciar um treinamento e principalmente antes de tomar algum energético, algum pré-treino, algum estimulante, tá? Então, a taurina é perigosa se não souber como utilizá-la, tá bom? Gente, 12h55, vai acabar a live agora dentro de 5 minutos. Eu vi algumas perguntas aqui. O Edilson está perguntando se a creatina retém líquidos. Não retém líquidos, gente. Eu sei que vocês estão chegando depois e por isso não estão vendo. Essa pergunta ela é muito comum. Muita gente pergunta se a creatina retém líquidos. Eu prometo na próxima live falar muito sobre creatina, porque essa dúvida sempre paira. A creatina retém líquidos, mas retém líquidos dentro do músculo. Vocês não veem essa retenção. Essa retenção é benéfica para o nosso organismo.
tá bom? Desculpa que mais pessoas escreveram. Cheguei agora há pouco e não sei se você falou sobre o mel. Gosto de usar um pouco de mel nas frutas, como abacate e banana. Meu medo é se o mel pode engordar muito e levar a diabetes. Ótimo, obrigado. Para quem não conhece, antes de terminar eu quero agradecer a todo mundo, mas a apneia de alta performance, cara, é um curso maravilhoso. Para quem mora aqui em Fortaleza ou nas regiões, inclusive ele vai, nesse período não, mas ele viaja para fazer esse curso, um curso de apneia, fantástico. Recomendo para todo mundo, quem quiser pegar o contato dele aí já conversa com ele. Não falei sobre mel, não vai dar tempo de falar, mas eu prometo falar na próxima live sobre o mel e principalmente mel com banana. Você vai estar exagerando nos açúcares aí, mas eu prometo falar com bastante calma em relação a utilizar o mel, outros produtos relacionados a índice glicêmico, a carga glicêmica e inclusive a ponto de chegar a ser um diabético. Prometo falar isso depois, porque eu deixo esses últimos minutos para agradecer a quem esteve aqui, tá? O sentimento de gratidão, ele é super importante. Eu nunca vou terminar uma live, a não ser que aconteça alguma coisa no Instagram, que aconteça alguma coisa no ambiente, na energia, no celular, enfim. Nunca vou terminar uma live sem agradecer a todo mundo que esteve aqui, quem disponibilizou a sua segunda-feira, meio-dia, para estar aqui ouvindo tudo isso. Então, eu deixo esses últimos minutos realmente para agradecer a você, para convidar para as próximas lives. Segunda-feira que vem tenho outra live. Eu vou tentar, também não posso prometer, tentar responder as perguntas que ficaram e as novas que surgiram nessa semana, para que segunda-feira a gente venha com um novo tema, tá bom? Então, quem quiser mandar perguntas, eu vou fazer um story agora colocando o telefone para vocês mandarem as perguntas via áudio. Nesse Instagram também, nesse WhatsApp, vocês podem dizer se gostaram da live nesse formato, respondendo perguntas, ou se vocês preferem que eu faça as lives só falando diretamente sobre um tema. Mas o objetivo é que eu traga o melhor para vocês. Gosto de me dedicar a isso e sei que isso tem um resultado importantíssimo na vida de vocês, tá bom? Então, antes que termine o tempo, eu venho aqui para isso. Mas quem quiser escrever agora nesses últimos minutinhos, obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que está escrevendo aqui. Nas segundas-feiras, meio-dia, estamos aqui. Talvez com um novo tema, talvez terminando de responder as perguntas aqui. Eu vou tentar fazer na sexta-feira essa live. E aí a gente implementar segundas, novo tema, sextas, respostas e perguntas. Ou perguntas e respostas. Pode ser assim? A gente pode continuar assim? Então, continuem perguntando durante a semana e sexta-feira eu termino de responder todo mundo aqui. E aí segunda a gente vem com um novo tema, se assim vocês quiserem. Tá bom? É isso. Fica gravado 24 horas, até amanhã meio-dia. Quem quiser passar para alguém, compartilhar com alguém, é só clicar nesse aviãozinho, tá bom? Não falei durante a live, mas eu agradeço todos os coraçõezinhos que sobem aqui. Eu sei que vocês fazem isso também de coração e não poderia deixar de agradecer também, tá bom? Obrigado, gente. Até semana que vem ou até essa sexta-feira, até o momento que vocês quiserem conversar comigo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Aloísio. Tchau, tchau.